Meus irmãos, domingo passado estava pregando como Deus faz bem. Lemos Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. E vimos que Deus faz isso de uma forma infinita. Deus é tão maravilhoso. Nós somos sempre surpreendidos com o seu amor, com a sua graça maravilhosa. Por isso estamos confiando sempre em Deus. Vimos como Deus abençoou Jacó, apesar dele ser um trapaceiro no começo, ser um enganador, né? Ele tinha algumas coisas erradas na vida dele, mas quando ele fez aquele propósito com Deus, fez o voto, e Deus fielmente cumpriu. Deus mostrou para ele que ele é Deus de promessas. E como Deus foi maravilhoso com Jacó. E assim Deus opera na minha vida, Ele opera na sua vida. Talvez nós não fomos trapaceiros, enganadores, talvez um pouquinho quando criança, né, nas brincadeiras, tentando aprender o que é justiça, e o que é ética, o que é moral, mas Deus tem sido bom. E a Bíblia diz que todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Assim, Deus teve misericórdia de nós, e Ele tem feito todas as coisas cooperarem para o bem, porque Ele é um Deus que faz coisas grandiosas. E hoje eu quero pregar sobre, se Deus faz bem, nós devemos fazer bem também. E a Bíblia nos ensina que nós podemos fazer, nós podemos conseguir isso, primeiramente com oração. É no mesmo texto que eu quero meditar com os irmãos hoje. Efésios capítulo 3. O verso 14, Paulo fala: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai. Como nós podemos fazer o bem? Primeiramente, nós podemos fazer o bem orando. Apóstolo Paulo foi um homem no passado que ele dizia, era o maior de todos os pecadores. Ele disse, eu fui o maior, o pior de todos os pecadores, mas Deus teve misericórdia de mim. Ele conhecia a sua natureza, ele conhecia a sua história, ele sabia, ele tinha lembrança do seu passado. Nós também temos lembrança do nosso passado. Pena que a gente não consegue apagar, né? Deus nos perdoa, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, e ainda assim nós continuamos lembrando dos nossos pecados. Essa é uma falha que nós temos, especialmente quando a gente permite que o diabo venha e fica nos acusando por causa dos nossos pecados que nós sabemos que nós cometemos. Não tem como a gente apagar isso da nossa memória. Mas o que tem é que nós podemos curar a nossa memória. E nós podemos curar a nossa memória com a Bíblia, com oração. Quando nós vemos na Bíblia que Deus perdoa e Deus purifica. Então Deus perdoou e Ele purificou. Então quando vem a memória, nós temos que lembrar disso. O meu pecado já foi purificado. Deus purificou Jacó, Deus purificou Paulo, Deus purificou a minha vida, Ele purifica a nós, irmãos. Nós podemos entrar um ano novo, naquela ideia de ano novo, de página limpa, perfeitamente pensando também na nossa história, porque Deus nos ama e Ele nos faz bem. E então, assim como Paulo alcançou essa graça de poder dobrar os joelhos e orar, então nós também podemos alcançar essa graça, podemos dobrar os joelhos e orar, falar com Deus como Pai. Sem nenhum receio, sem nenhuma culpa, sem nenhum remorso, porque Ele nos faz bem. Então, nós podemos fazer o bem também, primeiramente orando, entendendo que Deus nos quer intimamente com Ele, através da oração, no momento de comunhão e intimidade. Então, o verso 14 diz que Paulo dobrava os seus joelhos perante Deus o Pai. Veja que ele chama Pai. Ele tem um relacionamento com o Pai. Ele não está pensando somente em um Deus distante, ele está falando Deus o Pai. E diz o verso 1 do capítulo 1, que ele escreveu essa carta para os santos em Éfeso. Então nós podemos de fato orar como santos, porque Deus já nos perdoou os pecados, porque o sangue de Jesus já nos purificou de toda injustiça, como diz lá em 1 João capítulo 2. Então, faça o bem, ore. Você agora é santo, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, assim como os cristãos em Éfeso eram chamados de santos. E lembra que em toda a carta Paulo está falando para aqueles crentes, não minta mais,
Não roube. Se alguém roubava, não roube. Ele está falando lá para o marido: marido, ame a mulher. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele fala lá para a esposa: esposa, seja submissa, ou seja, seja obediente ao seu marido no Senhor. Isso é viver em uma estrutura de liderança familiar, conforme os princípios cristãos. Está falando para os filhos: filhos, obedeçam seus pais. Então ele fala muitas coisas dentro dessa carta. E quando ele fala isso, a gente vê, eles tinham problemas como nós temos. Problemas de relacionamento, eles tinham problemas também com a moral, eles tinham problema também como conviver com a sociedade, eles precisavam de todos aqueles mandamentos. Então nós vamos orar, vamos dobrar nossos joelhos e, como santos e fiéis em Cristo Jesus, vamos fazer o bem. Isso é possível porque a oração é um recurso que nós temos, está acessível a nós. Como falava quarta-feira no culto de oração aqui, quando é que nós podemos falar com Deus? Qual é o dia da semana que nós podemos falar com Deus? Todos. Qual é a hora que nós podemos falar com Deus? A qualquer hora. Qual é o lugar que nós podemos falar com Deus? Qualquer lugar. E então nós temos através da oração esse recurso disponível a nós, de uma forma maravilhosa. Deus está à nossa espera a qualquer momento, em qualquer lugar e qualquer dia. Isso é fabuloso, irmãos. Nós estamos falando de Deus Pai. Nós estamos falando do Criador, o Senhor desse universo. A gente começa a pensar nisso, a gente começa. É bom até não pensar muito, porque na nossa mente tão limitada a gente não consegue atingir essa transcendência. Mas Deus é onipotente. Ele é onisciente, Ele é onipresente, o seu amor é eterno, a sua graça não tem fim, o seu amor jamais acaba. Então, ore sempre, busque a Deus em oração, encontre o seu tempo para dobrar os joelhos, como santo, e pedir a graça de Deus para fazer o bem também. Em segundo lugar, confiando em Deus, sabendo que Deus só faz o bem, nós devemos fazer o bem também, nós podemos fazê-lo recebendo o nome de Jesus. Como diz o hino que cantamos: leva tu contigo o nome de Jesus. É receber o nome de Jesus. Diz Paulo aqui no versículo 15, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós não só podemos ir ao Pai, mas nós podemos ter o nome do Senhor em nosso coração. Ter o nome de Jesus significa que nós temos a paternidade de Deus. Deus nos ama como Pai. E como Pai aqui, Ele é fonte de toda a paternidade, de todas as nações do mundo. Deus criou todos os seres humanos a partir de Adão e Eva. Então nós temos a paternidade de criação e nós temos a paternidade de redenção. Nós temos as duas paternidades, nós que somos crentes. Vamos levar esse nome. Ó Pai, Senhor meu Pai. E vamos confiar nesse seu santo nome, como membros dessa família que nos céus e na terra recebe o nome. Nós somos tão abençoados. Quantas pessoas estão nesse mundo e não têm essa bênção? E elas gostariam de ter essa bênção, elas gostariam de ter uma comunhão com Deus, elas gostariam de ter uma semelhança com Deus. Muitas pessoas, seus parentes, seus conhecidos, vizinhos, amigos, pessoas olham para você com inveja, pode ter certeza. Muita gente gostaria de ter a vida que você tem. Sabe, você tem um privilégio de ter o nome de Jesus, ter o nome do Senhor no seu coração, na sua vida. Eles olham para você como santos, como Paulo olhava para os crentes em Éfeso e fala: os santos em Éfeso. Talvez eles pensam que isso é uma coisa impossível de acontecer com eles. É aí que entra a nossa vontade de crentes de falar para eles que eles também podem. E a gente só precisa dizer: ó, eu também era assim como você, eu pensava assim como você também, eu imaginava assim como você também, que seria impossível. E falar como a graça de Deus alcançou, e como a graça de Deus pode alcançar a cada um. Ele é o Deus que tem a paternidade, está disponível para qualquer pessoa que queira receber também a paternidade da redenção. Então Paulo fala no versículo 16, que isso é segundo as riquezas da sua glória. Ele nos concede que sejamos interiormente fortalecidos. O nome de Jesus nos fortalece. Muitas músicas nós cantamos que há poder, a gente canta há poder no sangue de Jesus, quer dizer, no nome de Jesus. Quando nós oramos, nós falamos sobre isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos isso, que nós somos fortalecidos pelo nome de Jesus. E fortalecer aqui é como essa coisa que, ilustrando aqui, a Esther estava querendo, para o físico.
chorando, querendo alimentar o físico. A criança, quando chora, duas coisas ou uma. Se não tiver uma dor, é fome. Ela quer alimentar o físico. Assim, o que Paulo está falando aqui é que nós precisamos revigorar o nosso homem interior, nosso ser espiritual, através da presença de Jesus. Não só o seu nome, a sua presença nos revigora. E diz Paulo que habita em nós, no verso 17. Cristo habite pela fé em vosso coração. Não é só o nome, irmãos, é Jesus mesmo habitando conosco. Ele, o Senhor da glória, habitando em nosso coração. Que coisa maravilhosa. Somente o cristianismo tem isso. Nenhuma religião tem isso. Somente o cristianismo tem. O Deus Redentor habita com seu povo, habita no seu coração e faz com que a sua vida seja uma vida abençoada. Jesus fala isso em João 15, em termos de videira e ramos. Nós somos os ramos ligados nele. E ele chega ao ponto de dizer no versículo 5 que sem mim nada podeis fazer. A presença de Jesus habitando em nós, nos dando poder em todas as coisas, nos dando capacidade em todas as coisas, para fazermos o bem e produzirmos como uma videira boa, produz bons frutos. Paulo também fala isso em 1 Coríntios capítulo 12, no sentido de dizer que todos nós bebemos do mesmo Espírito, todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito, versículo 12, versículo 13, nós temos Cristo habitando em nós na pessoa do Espírito Santo. Jesus, sabemos, está no trono, Deus está no seu trono de glória e Ele habita em nós através do seu Espírito. Irmãos, isso é um privilégio, não há dinheiro que pague isso, não há prazer neste mundo que compense isso. Por isso, a maior alegria que o crente pode ter é ter o nome do Senhor no seu viver. Eu lembro da história de um homem de negócios nos Estados Unidos, que ele honrava muito o nome de Jesus. Ele amava muito o nome de Jesus. E ele conta num dos livros que eu li, que uma vez ele ia fazer um grande negócio. O negócio ia dar um lucro extraordinário para ele. Mas como ele era um homem que levava o nome de Jesus a sério, ele chegou ao ponto de dizer para aquela pessoa que estava fechando o contrato com ele, eu não vou fazer mais esse negócio com você. Ele falou, mas por quê? Porque toda hora você está desonrando o nome do meu Jesus, do meu Senhor. Ele dizia um palavrão e falava em termos de injúria, talvez era apenas um vício de vocabulário. E aquele homem levou um susto quando ele disse aquilo. Ele percebeu que para aquele crente o nome de Jesus é santo, ele devia ser honrado e deveria ser respeitado. E ele pediu perdão por aquela atitude, fez um compromisso de não mais fazer aquilo, não mais dizer do nome de Jesus de uma forma blasfema. E no final houve um negócio lá e tudo terminou bem. Né? Então há pessoas que levam muito a sério o nome de Jesus. Nós temos que levar a sério o nome de Jesus. Devemos carregar o nome de Jesus, receber o seu santo nome em nossa vida, porque ele é invocado lá na família que está no céu e a família que está aqui na terra. Em terceiro e último lugar, nós, para fazermos o bem, há muitas coisas para se dizer, mas eu quero só essas três coisas aqui no texto de Efésios, nós precisamos compreender o amor santo de Jesus. Paulo então diz, no versículo 17 e 18, Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos. Veja que mais ou menos ele fala santos. Está falando dos crentes. Algumas religiões falam que santo é só quem está no céu. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de santos para as pessoas de carne e osso. Estão aqui no mundo, como os crentes em Éfeso. E Paulo está dizendo assim, Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos. Todos nós vamos compreender isso. Todos nós devemos compreender isso. O quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Esse amor de Deus, que é o ágape, o amor sacrificial, o amor que nos veio salvar, que causou esse milagre de Deus se encarnar e vir ao mundo. Algumas religiões dizem que se Deus se encarnou, então Deus se corrompeu. Umas ideias muito assim, inflamadas pelo diabo, inflamadas pelo inferno. Não, ao contrário. Deus veio ao mundo mostrar para os gnósticos, como no tempo de João,
que a carne é pura, não há problema com a carne, o problema é a imoralidade, que o pecado entrou no mundo e os homens usam a carne para o pecado. Então Deus veio e nasceu de Maria, e Deus se encarnou e ela era virgem, e Deus se fez carne, e Deus trouxe a humanidade para a divindade. É isso que aconteceu. Os pais da igreja fizeram uma coisa muito importante naqueles primeiros séculos, dizendo que não houve nenhuma degeneração, ao contrário, Deus veio mostrar como Ele ama a nós, como Ele ama o homem, e Ele trouxe o homem para junto de si através da obra da encarnação e da redenção. E o seu amor, esse amor tão largo, tão comprido, tão alto, tão profundo, que então nós temos aqui 4 dimensões. 4 dimensões, como diz a Bíblia Shed no seu comentário, 4 dimensões insondáveis. Nós vamos até um certo limite, nós não conseguimos compreender perfeitamente ou plenamente o amor de Cristo, mas um dia vamos compreender. Mas podemos compreender razoavelmente essas dimensões. Quando pensamos na largura, nós olhamos para a Bíblia e vamos entender que Deus ama todo o mundo. A largura é a extensão para toda a humanidade, para todos os povos, por isso que fazemos campanha de missões mundiais. Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, 15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa largura do amor de Jesus, do amor de Deus. A largura é a extensão para cá, para lá, para norte, sul, leste, oeste, alcançar todas as nações e toda criatura. Quando pensamos no comprimento, estamos pensando no tempo. Olhamos para a Bíblia e aqui mesmo em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo está falando que antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos elegeu para sermos santos. Então esse cumprimento é o tempo. Deus nos ama antes mesmo de criar o mundo, mesmo sabendo que o mundo ia entrar em pecado, que o homem iria se afastar da santidade, e que seria preciso a obra da redenção, a vinda de Jesus ao mundo, Deus se encarnar para a nossa salvação, morrer na cruz por nossos pecados, ressuscitar no terceiro dia, vencer o pecado, a morte, assentar no trono, esperar um dia vir a esse mundo para levar o seu povo para estar para sempre com Ele na eternidade, num novo mundo que será criado. Então esse é o comprimento. O comprimento é visto também nas palavras do apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 3, quando ele fala que para Deus um dia é como 1000 anos. Esse é o amor de Deus. Jacó, pensando em Jacó, preguei domingo sobre Jacó, ele trabalhou 7 anos por amor a Raquel. Isso é o cumprimento do amor. E diz lá que para ele foi como poucos dias, porque ele muito amava a Raquel. Então Deus nos tem um amor assim, Ele nos ama nessa abrangência de tempo infinito. E na altura, nós pensamos o que Paulo escreveu aos Filipenses, que Jesus estava lá na glória, lá no lugar mais alto, o altíssimo lugar, de onde Deus criou esse universo. Essa é outra coisa que a gente precisa sempre lembrar, da glória de Deus, que foi vista por Isaías lá, Isaías capítulo 6, foi vista por Ezequiel, foi vista por João no Novo Testamento. Então ele está nas alturas, e o amor de Deus vem de lá, das alturas. Nenhum telescópio, nem esse James Webb, nenhum outro que possa vir ser criado alcançará essas alturas. É o plano da dimensão eterna, onde Deus está e sempre esteve, onde Ele criou todo esse mundo físico. É tão alto que nós não conseguimos imaginar. Mas nós lemos pela Bíblia que Jesus estava lá em forma de Deus, Ele não considerou o fato de ser igual a Deus, e Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, se fez semelhante ao homem e desceu e se humilhou aqui embaixo. Essa é a dimensão da altura do amor de Deus. Deus desceu na pessoa do seu Filho amado para dizer a nós que nos ama. Também podemos completar pensando que um dia haverá uma volta, um retorno. Assim como Jesus retornou para lá, Ele deixou-nos a promessa em João capítulo 14. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Este mundo não é um lugar seguro, esse mundo não vai durar para sempre, a nossa morada aqui é temporária, mas Jesus nos deixou a promessa, nós temos uma morada eterna lá, nas alturas, lá na cidade de Deus, há muitas moradas, disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e virei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Agora, ontem foi sepultado o corpo de um irmão nosso, pioneiro lá de Dom Aquino, faleceu com 100 anos. Estive lá algumas vezes, conheci ele, 100 anos, mas voltou também. Não sei a idade que eu irei, ou você, mas nós temos uma promessa. Deus nos preparou um lugar, lá naquela altura. E a profundidade que resta aqui, nós lemos sobre isso aqui no sentido do sofrimento de Jesus. Em Salmos capítulo 18, nós lemos sobre os laços de morte que cercaram Jesus, correntes do inferno, ou a palavra é Sheol no hebraico, que o envolveram, laços de morte. Isso é o sofrimento de Jesus. Então, quando pensa na profundidade do amor, pensa no sofrimento de Jesus. A sua morte na cruz foi de um sofrimento incalculável para a nossa mente humana. Um sofrimento infinito, pensando humanamente falando. Mas ele passou tudo isso por nós, diz o apóstolo Pedro, em 1ª carta, capítulo 2, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele tinha em mente Isaías 53, quando escreve isto, que Cristo sofreu por nós. E ele nos deixou exemplo, quando tivermos problemas neste mundo, passarmos por dificuldades, devemos lembrar que Jesus passou por problemas, por sofrimento. E nós temos o amor de Deus no nosso coração. Nós temos o amor que pode alcançar profundezas na área do sofrimento e da dor, e sermos preenchidos com a presença deste amor, do amor de Deus em nosso coração. Então, assim, quando Paulo fala no verso 19, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, quer dizer, a gente não consegue, a gente só vai até um limite, ele excede, mas conhecemos, nós podemos conhecer esse amor. E então nós somos preenchidos por Deus até a plenitude. Vamos deixar Deus nos preencher até a plenitude. Não vamos pôr limites. Não deixe Deus de fora de alguma área da sua vida. Convide Jesus, o Senhor, para estar com você em todas as áreas da sua vida. Que Ele preencha todas as áreas. Na largura, no comprimento, na altura, na profundidade do seu amor. Porque Ele só faz bem. Ele só faz bem, e nós devemos fazer o bem também, com a sua ajuda, com a sua capacitação, nós vamos conseguir. A leitura do manancial de ontem, escrita por irmã Vilmara Lima, fala um pouco deste conhecimento de Deus. Queria aplicar algumas coisas que ela escreveu aqui, baseado no Salmo 9, quando lembra que Davi conhecia Deus como Pai, e conhecia o seu nome, e ele fala, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Então, quando nós temos esse conhecimento de Deus, esse conhecimento desse amor de Deus por nós, nós podemos também vencer e superar todas as lutas e dificuldades. Davi podia confiar em Deus quando passava pelos momentos de angústia. E ele passou por muitos momentos de angústia, muitas perseguições, muitas tribulações. Teve medo também, algumas vezes desespero e dor, mas ele conhecia o nome do Senhor. E por isso ele podia deitar e dormir em paz, ele podia suportar tudo aquilo. Nosso Deus não é um Deus carrancudo, que toda vez que você for a Ele com medo, ele fala, mas está com medo de novo? Às vezes algum pai faz isso com o filho, uma mãe faz isso, mas de novo você está com isso? Com esse medo, esse medinho, às vezes a gente erra nesse ponto. Tem que ter esse amor de Deus, largo, comprido, alto, profundo, a gente tem que ter esse amor. Quando alguém estiver com medo, a gente fala, vem cá, eu quero dar um abraço a você. Vamos orar nesse momento. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para apoiar você. Isso aí não é uma coisa boba, não. Isso é uma coisa importante.
Vamos vencer isso, vamos confiar em Deus. Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Deus pode todas as coisas, que o seu conhecimento para nós não é uma coisa teórica, é uma coisa experimental. Nós já experimentamos isso, vamos experimentar novamente essa vivência diária, esse amor íntimo com o Senhor. Ele vai fortalecer a fé e a esperança. Então, o conhecimento do nome do Senhor nos leva a confiar nele cada vez mais, todas as vezes, não importa quantas vezes. Ele nos faz confiar, não temos nenhuma incredulidade, nenhuma desconfiança. Amor gera confiança, conhecimento gera confiança, não vamos perder a fé. Conhecimento é necessário para confiar. Então, por isso, conhecendo o nome de Jesus, conhecendo o amor de Deus, isso faz com que a gente confie. Então, você conhece a Deus, você conhece o seu Deus. Se você conhece o seu Deus, você vai ter confiança. Se você não conhece o seu Deus, vai ter muita desconfiança e medo. Então, precisa vencer isso. O povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha muita desconfiança, tinha muito medo. E ainda assim, Deus foi paciente, 40 anos lá no deserto. Quando eles falavam assim, por que o Senhor nos trouxe para o deserto para morrermos de fome aqui? Como pregou o João Parpe outro dia, né? Eles estavam duvidando da bondade de Deus. Deus não tinha prometido que ia levá-los até a terra prometida? Tinha prometido. Mas bastou um momento de fraqueza, um momento de medo, de carência, olhando o exército, o faraó chegando. O Senhor nos trouxe para nos matar, nos enterrar nesse deserto. Estão duvidando da bondade de Deus. Aí faltou água lá na frente. Por que o Senhor nos trouxe para nos matar e enterrar aqui no deserto? Estão o quê? Duvidando da bondade de Deus. Quantas vezes a gente duvida da bondade de Deus? Começa a faltar uma coisa, a gente começa a duvidar da bondade de Deus. Nunca duvide da bondade de Deus. No momento de dúvida, de fraqueza, de medo, volte os seus olhos para a Bíblia. Volte novamente a olhar quem é Deus. Quem é Deus para você? Ele é seu Pai? Você tem o nome de Jesus no seu coração? Jesus está habitando ricamente na sua vida, através do Espírito Santo? Você está orando? Então confie. Não duvide nunca, jamais. Quando chegar a aflição, ela inundar o seu coração, lembre-se quem é o Senhor para você. Davi se lembrava sempre quem era o Senhor. E o salmo mais lindo que nós podemos pensar que Davi escreveu, pensando em todas as lutas que ele atravessou, todos os medos que enfrentou, todas as perseguições que sofreu, ele escreve o Senhor, se Ele é seu pastor, você não vai ter medo. Vai confiar que Ele está com você. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, você sabe quem é o Senhor para você. Então, essa história de Davi, essa foi a história de Jacó, essa foi a história de Paulo e de grandes servos de Deus no passado. Você também tem história. Então conte essa história para alguém, fale para alguém a respeito desse amor tão grande de Jesus, e aí você vai vir à igreja, como determina essa oração de Paulo, verso 20 e 21, e vai dar glória a Deus. E é na igreja que nós vamos sempre dar glória a Deus. Nós podemos dar glória a Deus? Sim, em casa podemos, devemos cantar louvores a Deus, encher o nosso coração com altos louvores, como diz Paulo, é uma forma de nós estarmos vivendo na comunhão com Deus. Mas quando ele está dizendo aqui, no final dessa oração, o versículo 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios, ele diz, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja. Está falando da importância do culto, a importância da comunhão, da adoração. Estava vendo outro dia uma parte da mensagem que estava pregando a irmã Edneia Williams. Alguns aqui tiveram o privilégio de ouvi-la pessoalmente, né? Roberto, Carol, alguns aqui. Ela estava pregando e falando assim sobre esse tempo de pós-pandemia, que tem gente que não voltou para o templo ainda, né? Eu cultuo a Deus em casa. E ela falava assim, mas é como assistir um filme, uma novela. Você não atua, você está só assistindo. Você não faz parte do enredo, você não está lá atuando. Ou assistir um jogo de futebol, um outro esporte, você não entra lá para chutar a bola, para participar.
E ela fala, você só assiste, mas culto é adoração, você presta culto a Deus. Então, glória na igreja, você está cultuando. Essa é a diferença de cultuar. Essa é a diferença da glória na igreja. Você faz parte, você é ator, você está participando daquele momento santo e dando glória a Deus na igreja. Porque você conhece o Senhor, porque você sabe que Deus lhe tem feito bem, você confia nele, você quer cada dia viver na sua presença. Se você estiver no deserto da dúvida, se você estiver no deserto, começar a duvidar da bondade de Deus, se faltou alguma coisa, olha, comece a dar glória a Deus. Não deixe de cultuar ao Senhor, de adorar a Deus, e continue honrando e louvando o Senhor, confiando na bondade dEle. Ele prometeu que está conosco todos os dias. Como disse o irmão Ivon, né? O ano já está ficando velho. Não, ele está conosco hoje, ele estará conosco amanhã, e todos os dias. A promessa do Senhor não é anual, a sua promessa é diária. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graças a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo vai chegando perto do final da sua vida, e ele fala, Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio da manifestação desse conhecimento, que é o conhecimento de Deus. Que Deus maravilhoso. Vamos, irmãos, fazer o bem. Deus só faz o bem. Nós somos chamados para fazer o bem também, confiando em Deus, orando como santos, recebendo o seu santo nome, permitindo Cristo habitar em nós, nos levando a toda a plenitude da sua graça, compreendendo sempre o seu santo amor e toda a sua extensão, largura, comprimento, altura e profundidade. Sejamos com isso arautos do Senhor, discípulos do Senhor, para ajudar outras pessoas a conhecerem a Deus, confiarem em Deus e entregarem as suas vidas a Deus, a ter a mesma experiência do salmista e de todos os crentes de todo o tempo, e poderem dizer com todo o coração, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua bondade nos alcançou, porque o Senhor nos ama de uma forma infinita, em um grau infinito, e o sacrifício e a demonstração desse amor lá na cruz foi assim, de uma forma tão infinita. Não temos mesmo nenhuma dimensão plena deste amor, mas podemos compreender, ó Pai, com a Tua palavra, quão grande é o amor do Senhor por nós. E como o Senhor nos tem chamado por uma vida em santidade, em uma vida de intimidade, através da oração, através do levar o nome do Senhor em nosso coração, não somente em nossos lábios, a honrar o nome do Senhor, a testemunhar como é valoroso o teu nome, que é santo e soberano sobre todo nome, e que um dia será confessado com toda a boca, toda a língua confessará. Mas nós temos o privilégio de confessar como Senhor de nossas vidas, como Senhor e pastor de nossas almas. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos conhecer este amor e de alguma forma levar esse conhecimento a outras pessoas que também estão neste mundo, carentes desta comunhão, dessa intimidade, desta vida de bênçãos, de um viver que só faz o bem. Nós sabemos que as pessoas querem fazer o bem quando nascem neste mundo e começam a crescer, e quando começam a assumir uma carreira, um trabalho, quando assumem um casamento, quando assumem um compromisso, as pessoas geralmente querem o bem, mas nem sempre elas conseguem fazer o bem, porque elas não estão orando, porque elas não têm o nome de Jesus, porque elas não têm o teu amor no coração, Pai. Nos ajuda a levar que isso tudo está disponível e acessível a todas que querem também viver uma vida de bênçãos. Faze-nos, ó Deus, vasos de bênção, aqui e em todo lugar, para a tua glória,
para que todas as vezes que voltarmos aqui, tenhamos todas as condições, ó Pai, de dar glória ao Senhor, expressão da nossa gratidão, nosso reconhecimento, da nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.